Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo a presença dos senhores parlamentares e também de todos que estão participando conosco no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Senhores deputados, receberam em vossos gabinetes a ata da última reunião desta comissão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Temos justificativa do eminente deputado Milton Mobles, que na impossibilidade de estar presente nesta comissão, estará representando o mesmo o deputado Ismael dos Santos, qual nós desejamos boas-vindas nesta reunião. Inicialmente, senhores deputados, temos para votação no âmbito da comissão o requerimento aprovado na Comissão de Assuntos Municipais, o qual propõe a realização de audiência pública em conjunto com a CCJ para promover o debate sobre o PL 165.0/2019, que altera a Lei 7.721 de 1989, que dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios, alterado pela Lei 8.203 de 1990, acrescentando o inciso 2º do artigo 1º. A presente deliberação foi acordada entre o autor da matéria, deputado Gerri, e o relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, e a audiência pública será realizada em data e hora e local a ser definido, e serão convidados parlamentares da FECAM, OAB, Associação dos Municípios Prefeitos, Vereadores e Sociedade Civil. Em votação. Se estiverem de acordo com a audiência pública conjunta, permaneçam como estão. Aprovado. Seguindo a nossa pauta, pela ordem da chegada, está com a palavra a deputada Paulinha. Ao deputado Fabiano, tem uma questão de ordem. Se me permite, senhor presidente, deputado e deputados, e a todos os presentes, se me permite fazer, deputada Paulinha, esse relatório do projeto de lei de xisto, aproveitando a presença e até para liberar o pessoal que depois precisa seguir viagem? Inverter a ordem, pelo menos, desse projeto. Concordância, deputada Paulinha, de nós invertermos a ordem para que seja votado apenas esse projeto, qual tem... Mais que concedida, senhor presidente. Muito bem. Havendo compreensão por parte da que estava na vez, passo a palavra, então, ao deputado Fabiano para fazer o seu relatório sobre o projeto do xisto. Bom, senhor presidente, senhores deputados, a todos os presentes, o deputado Ismael, parabéns desde já pelo seu aniversário, felicidades, muitos anos de vida. Eu estou aqui com o relatório e o parecer ao projeto de lei 145.6/2019, que proíbe a exploração do mineral denominado xisto no estado de Santa Catarina. E aqui tem uma pedra para demonstrar aos senhores o que é o material, a extração desse material e também as explicações. Cabe aqui ressaltar que isso já foi tema debatido no passado aqui na casa. Existia um projeto de lei e esse projeto de lei acabou sendo arquivado. Nós voltamos a discutir, a colocar isso na pauta neste ano. Houve um projeto de lei do deputado Valdir Cobalcini proibindo a extração de xisto. Diante disso, nós fizemos um parecer e uma emenda substitutiva que foi assinada por vários deputados, trazendo mais informações e mais detalhes técnicos sobre o que é essa exploração de xisto e também justificando aqui a presença de várias pessoas, com os símbolos do não ao xisto, justamente pelo que ele pode causar negativamente a Santa Catarina. Mas o relatório, a proposta legislativa, pretende proibir no estado de Santa Catarina a exploração do mineral denominado xisto. Na justificativa, o autor destaca que a possibilidade de extração do óleo de xisto em Papanduva abriu uma discussão sobre o meio ambiente, alarmando a população do Planalto Norte de Santa Catarina e aos poucos de todo o estado. A extração de xisto poderia gerar até 4 vezes mais petróleo do que as reservas naturais existentes no planeta.
No entanto, sua retirada pode causar poluição hídrica, contaminando lençóis freáticos, rios e lagos, emissões de gases de enxofre e risco de combustão espontânea. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 21 de maio e, na sequência, encaminhada a esta comissão, no qual temos, no artigo 130 do Regimento Interno da Casa, foi designado para sua relatoria. O voto. Destaco de início que, após pesquisa realizada no sistema de acompanhamento do processo legislativo deste poder, constatei a existência de um projeto de lei com o mesmo objeto da proposta legislativa em análise, de origem parlamentar, que dispõe sobre a exploração de gás de xisto ou gás de folhelo através do método de perfuração seguido de faturamento hídrico, fracking. Situação, o parecer foi contrário na CCJ e não chegou a ser discutido e votado, onde seguiu para arquivamento e por fim da legislatura. Feitos os devidos esclarecimentos acerca do histórico do tema em comento, passo a análise do projeto de lei 145.6/2019. Primeiramente, sobre o aspecto da constitucionalidade formal, anoto que o objeto da matéria em comento não está incluído entre aqueles reservados privativamente ao governo do Estado, notadamente no teor do inciso 2º do artigo 50 da Carta Política Catarinense, sendo possível, portanto, a deflagração da proposta em evidência por parlamentares. Ademais, destaco que a Constituição Federal, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No mesmo artigo, estabelece que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. A Carta Constituição também reitera no artigo 23 que é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Deve-se destacar que o mesmo artigo 225, mais adiante, fala da Mata Atlântica, frisando que é patrimônio nacional e que sua exploração só poderá ser autorizada e realizada desde que garantida e salvaguardada de sua biodiversidade e demais atributos ecológicos, conforme também preceitua a legislação ordinária nacional através de Lei nº 11.428/2006, os quais fundamentaram o procedimento de inscrição do bioma como reserva de biosfera junto à Unesco e sua especial proteção com base no compromisso internacional assumido pelo Brasil em relação à Convenção da Diversidade Biológica. Com a exploração do mineral do xisto, a supressão de vegetação primária e secundária de Mata Atlântica irá acontecer. É preciso destacar que a Lei Federal 11.428 de 2006, em seu artigo 14, estabelece que esta supressão de vegetação de Mata Atlântica em área rural é exceção à regra de preservação e dependerá sempre de atendimento às restritas condições impostas. Ressalta-se que em empreendimentos minerários são essencialmente utilizadores de recursos naturais e potencialmente poluidores em grande escala, devendo merecer atenção especial. Assim, mais uma vez transcrevo que, sob a ótica da constitucionalidade, percebo que o objetivo da matéria em comento está incluída entre aquelas reservadas à competência concorrente, conforme despende no artigo 24 a nossa Carta Política para legislar sobre preservação de florestas, fauna e flora, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 144 primeiro e 210 segundos, ambos do regimento interno, voto pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei 145.6 no âmbito desta Constituição,
desta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos da emenda substitutiva global em anexa. Esta emenda, que eu relato agora aqui, foi assinada por vários deputados e foi produzida por professores de universidades, por técnicos que fizeram todo o relato dos fatos, dos acontecimentos. Inclusive, será anexado a esta emenda vários pareceres, várias análises ambientais, técnicas e jurídicas sobre o assunto. Que assinaram, por enquanto, esta emenda, a deputada Paulinha, deputado Altair Silva, deputado Maurício Scudelarque, deputado Milton Obos, deputado Márcio Machado, deputado Padre Pedro, Romildo Titon, Neudi Sareta, Fernando Krelin, Marcos Vieira, Ricardo Alba, Vicente Carro Preso e deputado Ismael, e também este que vos fala, além de, claro, outros, o Coronel Mocelin, que acabou de assinar. Só faltou o carimbo aqui, por isso que eu não reconheci vossa assinatura, deputado. Enfim, de todas as pessoas que também entenderam a importância da proibição do xisto em Santa Catarina, e nós não queremos que isso tenha um pai da criança, né? O importante é a criança nascer, que é a proibição do xisto. Mas, basicamente, resumidamente, o que fala esta emenda. A presente emenda substitutiva global ao projeto 145.6 tem o condão de atender um grande anseio dos catarinenses em diversas regiões catarinenses. Atualmente, o Planalto Norte é a região do estado que mais chama atenção, pois já foram concedidas licenças para que pesquisassem várias áreas para a permissão de exploração da rocha betuminosa e pirobetuminosa para fins de extração do óleo e gás de folhelo, chamado popularmente de óleo e gás de xisto. E aqui eu chamo a atenção, senhores deputados, e a todos que nos acompanhem. As referidas licenças envolvem os municípios com as seguintes áreas a serem exploradas, já requeridas. Itaiópolis, 4,7%. Papanduva, 41% do território do município. Três Barras, 52,87% do território do município. Salete, 24,7%. Rio do Campo, cujo prefeito está aqui, Rodrigo, 9,7%. Santa Terezinha, 8,3%. A prefeita também deve estar aí. Major Vieira, Canoinhas, Monte Castelo, no Meio Oeste, Caçador, Campos Novos, Porto União, Rio das Antas, Tangará, Timbó Grande, Omerê, Irineópolis, Matos Costa, Pinheiro Preto, Bela Vista do Toldo, Calmon, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Arroio 30, Salto Veloso, 13 Tilhas, Erval Velho, Erval do Oeste, Ibicaré, Macieira, Água Doce, que também envolve a exploração do gás do xisto. No litoral do estado, também a possibilidade de exploração do gás do xisto em Tijucas, Palhoça, Paulo Lopes, Penha, Balneário Pissarras, Itajaí, Itapema, Itapoá, Navegantes, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Araquari, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Porto Belo e São Francisco do Sul. A situação mais grave hoje, sem dúvida, é na região do Planalto Norte, uma das regiões mais ricas na produção de alimentos, com uma agropecuária e agroindústria pujante. E a exploração do óleo e gás de xisto pode destruir áreas altamente produtivas inteiras, destruir biomas e contaminar águas superficiais e lençóis freáticos, que mesmo a longo prazo podem ser irreparáveis. Esta é uma região que possui outras alternativas não poluentes, pois tem um potencial enorme para a produção de energia de biomassas e para a produção de biocombustíveis como o biogás. Esse é o caminho que precisa ser trilhado. E o que pode ainda gerar deputado de consequência? Fabiano, Sua Excelência, só me permite um pouquinho, eu queria registrar aqui a presença do ex-deputado Dirceu Dresch, que nos honra com a sua presença aqui, grande deputado, já foi membro desta comissão, e convidá-lo para fazer parte, sentar na mesa para matar a saudade. Vossa Excelência pode continuar, deputado Fabiano, desculpe. Bom, entre as consequências do que pode causar a exploração de xisto, do que nós já conversamos em locais onde acontece a exploração. Um deles é no risco de haver contaminação da água e do solo, os agricultores não conseguirem mais financiamentos. Onde se detonam as rochas, normalmente as águas somem. Então os poços d'água se vão.
Sem contar que na Argentina o país perdeu a venda, a exportação de produtos, porque a chuva ácida, o gás metano presente na água fizeram com que inúmeros países se recusassem a comprar produção da Argentina pela contaminação. E concluindo aqui, senhor presidente, nós visitamos São Mateus, visitamos a região de Papanduvas, junto com vários deputados que aqui estão, que nos acompanharam, e nós sabemos que Santa Catarina tem um potencial enorme, tem uma qualidade enorme, e nós podemos substituir o que seria o lucro da exploração por agricultura, por produção de animais, por indústria, por turismo, é o próprio turismo ambiental. E aqui cabe destacar que a Petrobras em São Mateus, cumprindo, e a Petrobras é uma empresa séria que cumpre todas as normas e todas as leis ambientais, cumprindo tudo que a legislação determina, o lucro da Petrobras é apenas 3% do seu faturamento. Eu questiono aos senhores, uma empresa estrangeira ou uma empresa brasileira, pudesse ser hoje quem está requisitando a estrangeira, faria todo um sistema de exploração para ter somente 3% de lucro? Dificilmente ela cumpriria todas as regras ambientais, dificilmente faria toda a recuperação. E nós sabemos que nós temos uma grande qualidade de produção, nós temos uma água que é nosso, nós temos um ambiente que é nosso. Nós já vivemos tempos atrás de empresas virem, explorarem nossas riquezas e deixarem para nós somente o prejuízo, a contaminação, o câncer. E nós não queremos que isso aconteça novamente em nosso estado. Então, valorizando o que é nosso, preservando o que é nosso, é que nós vamos ter realmente o nosso estado mais forte, mais firme, mais seguro e os nossos catarinenses com muito mais saúde. Por isso que essa emenda veio assinada por vários deputados no sentido de proibir a extração de xisto em Santa Catarina. Esse é o voto do relator do projeto, senhor presidente. Muito bem. Para fazer taipa, pode? Taipa até vai. Então tá bom. PL 146.6 tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria com a emenda por ele esclarecida em discussão. Com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, obrigado pela deferência, por estar aqui representando o deputado Milton Alves, comentar com a deputada, senhora deputada, em especial os nossos representantes do Planalto Norte, de forma pontual, Papanduva. Parabéns pela forma organizada como vem essa casa, reiterar essa demanda. É claro que aqui, deputado, nós estamos diante do interesse de corporações e a questão do meio ambiente, não é? A qualidade de vida. Eu, quando o deputado Milton Alves me pediu para substituí-lo, tive a oportunidade de conversar esse final de semana com um filho que casou com uma francesa, mora no interior da França, e por acaso entrei nesse assunto do xisto. E ele rapidamente fez uma pesquisa lá e disse: não, Ismael, aqui, papai, aqui na França é proibido o xisto, proibida a exploração do xisto. E ele foi pesquisar e depois me deu um retorno no WhatsApp. Na verdade, tudo começou com um pequeno rebanho que estava sendo apacentado e começou a morrer as ovelhas e foram descobrir, começaram a beber a água próximo a uma mina de exploração de xisto. Isso virou inclusive um filme de Hollywood. É claro que o xisto, do ponto de vista econômico, e aí o Canadá e os Estados Unidos têm permitido isso, é sem dúvida uma revolução energética, mas que pode custar muito caro. Principalmente pela questão aí do gás aprisionado para explorá-lo, e essa exploração envolve aí queima de gases tóxicos, corrosivos, enfim, provocando a contaminação da água. Por tudo isso, eu quero aqui me somar ao relator e ratificando aqui o voto do deputado Milton Alves, não é? Estar junto nessa proposição contrária à liberação da exploração do xisto em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Deputado Coronel Mussolini. Bom dia a todos, nossos nobres deputados, deputada, nossos que estão aqui hoje também em prol dessa causa. Deixar bem claro que o estado de Santa Catarina integralmente ele compõe a Mata Atlântica. Então, e como a Mata Atlântica ela tem uma legislação que
a protege e só permite a supressão através de legislação específica. E como autorização, qualquer município do estado ele está protegido. E também deixar bem claro que nas competências concorrentes, como a Constituição preconiza, mesmo que a União autorize, se o Estado ele tiver uma legislação mais protetiva ao meio ambiente, vale a legislação mais protetiva ao meio ambiente. Então, nós estamos aqui fazendo um projeto de lei, votando um projeto de lei que vai proteger mais o meio ambiente, mesmo que o Estado, que a União autorize a exploração do xisto. Só para deixar bem claro aos colegas que não é uma matéria que prevalece a legislação federal sobre a estadual, e sim a lei mais protetiva ao meio ambiente, que é o caso aqui, que também fui procurado por muitas pessoas, principalmente para a região de Papanduvas, Canoinhas, aquela região ali, muito preocupadas com as suas condições de qualidade de vida. Conte comigo também, deputado Fabiano, e parabenizo aí pela relatoria. Deputado Maurício. Depois, deputado Fernando Vampiro. Da mesma forma, senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência, saudar todos os deputados que compõem a comissão, colega ex-deputado Dirceu Dresch, seu sucessor aí vai muito bem, obrigado, deputado Fabiano. Saudar aí a todos que estão visitando, a maioria a gente conhece, participamos da audiência pública lá em Papanduva, a maioria dos deputados aí tiveram a oportunidade de participar. Depois que iniciou esse debate, já tivemos várias aulas sobre o dano da exploração do xisto, a área explorada, como é que fica, o prejuízo disso para o meio ambiente. Então, acabamos nos especializando nessa matéria e estamos todos por Santa Catarina junto com o projeto. O deputado Fabiano fez essa emenda modificativa, convidou todos os deputados para assinar, e é um projeto que eu acho que, salvo exceção, deve ser aprovado por unanimidade pela Assembleia, porque é interesse do Estado. Uma região que eu conheço, nasci em Canoinhas, convivo muito ali na região do Planalto Norte, me criei Mafra, Canoinhas, Porto União, naquela região. Então, é bom a vinda dos senhores aí, mostra esse apoio, mas pode saber que a Assembleia Legislativa está mobilizada no sentido de proteger o Estado de Santa Catarina, e isso inclui cada um dos senhores lá e as propriedades que são patrimônio eterno. Obrigado, senhor presidente. Deputado Fernando Vampiro. Demais membros, cumprimentar o colega deputado Ismael pelo seu aniversário. Felicitações a todos que estão aqui presentes. Olha, desta mesa aqui, creio que ninguém conheça mais de mineração que eu. Não por ser engenheiro ambiental, muito menos por ser um extrativista, mas por fazer parte de uma concepção de onde saiu a mineração em Santa Catarina, no Brasil. Meu avô era motorista da mina metropolitana, no Metropol. Eu sou, obviamente, oriundo, a minha família toda do Metropol, e a gente sabe o que efetivamente aconteceu com a mineração ao longo do período, principalmente com a Marion naquele período, numa situação totalmente depredatória, numa situação realmente muito complexa naquele sentido. E a mineração, obviamente, feita de forma irregular, feita de forma sem as devidas aplicabilidade das normas, ela pode se tornar realmente uma situação muito complexa. E o xisto tem efetivamente uma reação muito mais forte em relação aos outros minerais. Mas primeiro eu gostaria de fazer um alento que ela serve de atento a esse movimento. Primeiro, que o movimento não pode parar aqui. E eu digo que não pode parar aqui por um único objetivo. O Fabiano trouxe um parecer totalmente alicerçado em direito ambiental, mas sequer tocou no seu parecer sobre direito minerário. E aí nós estamos falando aqui sobre dois ângulos, dois vértices. Em 2017 já tramitou nessa casa uma proposição similar, e nesta comissão ela foi indeferida pela inconstitucionalidade, em virtude de que entendeu-se
que na Constituição, principalmente no seu artigo 20, inciso 9, que diz que são privativos da União os recursos minerais, inclusive o subsolo. E no artigo 22, 12, diz que compete privativamente, é a palavra privativamente, a União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalúrgicas. Isso foi uma decisão feita nesse sentido. A última decisão, que não teve repercussão geral ainda, que foi do ministro Alexandre de Moraes, feita em 2018, no final do ano, sobre uma lei estadual do estado de Rondônia, e ela foi objeto, na verdade, nesse sentido, ela não teve repercussão geral ainda, mas a Lei 3.213/2013 estabelece critérios para a expedição de licença operação da Companhia de Mineração Rondônia e, dentre outros artigos, proíbe a concessão de licença para exploração, enfim, uma série de fatores. Cautelarmente foi expedido, na verdade, uma liminar e não dando eficácia à presente lei. Eu vou, em relação ao meu respeito, e eu sou da Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral, eu vou, na verdade, entender, não vou pedir vistas do projeto, não vou fazer nada, mas a gente só tem que se ater, deputado Fabiano, que esta luta aqui, ela tem que ter um passo em Brasília. Ela tem que ter um passo no Congresso Nacional. Não adianta a gente sair daqui com a aprovação da lei e entender que este espaço, que esse momento está finalizado. Eu acho que este movimento que vocês fazem é apenas o início de uma luta em prol daquilo que vocês entendem como sustentabilidade, como o agronegócio, como a agricultura familiar, como outros objetivos. Mas eu vou me abster, obviamente, nesse sentido, de pedir vistas e também, obviamente, de exaurar meu voto por toda a minha consciência que eu tenho legislativa em relação à inconstitucionalidade da matéria. Mas eu vou, obviamente, deixar isso tranquilo transcorrer. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite. Deputado Paulinho. Bem, primeiramente eu quero saudar todos que nos visitam. Muitos dos que estão aqui a gente já recebeu visita tanto no nosso gabinete quando tivemos a oportunidade de passar pela região. Eu quero também deixar o meu abraço de parabéns ao deputado Ismael, que tem uma belíssima história de contribuição ao nosso Estado, e evidentemente, também deixar um abraço fraterno ao deputado Dirceu, que deixou aqui um legado extraordinário nesta casa. Mas sobre a matéria em especial, eu quero aqui de pronto, como assim já exarou o deputado Fabiano, nosso nome subscreve também, nossa assinatura subscreve a emenda. Nós estamos juntos na causa por duas razões. Eu acho que a mais importante delas, inclusive, é que, de fato, está mais que comprovado que a escolha, a opção de ter a exploração do xisto na região, ela contamina, ela liquida, na verdade, inviabiliza qualquer outro tipo de estruturação econômica para a região. Nós não vamos ter agricultura, nós não vamos ter comércio, nós não vamos ter serviço, nós não vamos ter futuro em nenhuma outra cadeia econômica por causa da situação danosa que o xisto provocou em todos os ambientes onde teve esta exploração assistida, na maneira como se pretende aplicar em nosso Estado, e eu acho que essa lucidez que a comunidade oferece tem que ser respeitada. Subscrevo também a proposta, além de respeitar o apelo popular, além da questão ambiental, né, a condição de respeitar o apelo popular que nos é feito e que nos é trazido por prefeitos, por pessoas da comunidade, e é uma bandeira daquelas que toma proporção suprapartidária, né? E a gente não pode deixar de se somar à causa. Mas eu quero também aqui fazer um destaque ao aconselhamento que nos dá o deputado Vampiro, que, no meu ponto de vista, é um dos homens de maior sabedoria do parlamento no que concerne a conteúdo legal. Ele tem toda a razão. A Assembleia vai lhes dar um primeiro amparo, mas essa é uma questão de competência da União. A nossa bancada federal tem sim que absorver esse pedido e promover uma legislação que, de fato, nos afaste esse fantasma que ainda vai se recorrer de meios judiciais, porque você está falando aí de uma ação que, para quem deseja explorar o xisto, vocês sabem disso muito melhor do que a gente, que vai gerar muito, 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 muito dinheiro. Nós estamos brigando contra o capital. Então é importante que as observações do deputado Vampiro sejam acolhidas e que este movimento também se encarrile agora, logo depois de recesso, em Brasília, viu, gente? Era isso, Fabiano, conte comigo. E eu até quero dizer, senhor presidente, eu acho que a gente deveria
se for possível, até apreciar essa matéria. Depois a Constituição e Justiça, ela precisa ir para outra comissão, presidente? Fabiano sabe? Depois dessa... Que provavelmente o meio ambiente. A Comissão de Meio Ambiente podia pedir para o deputado Ivan Nates fazer a Economia e Meio Ambiente. Economia, Minas e Energia e Meio Ambiente. Se tivesse condições de tramitar rapidamente para talvez amanhã, mas eu não sei se vai dar tempo, né? 3 comissões é muita coisa. Enfim. Vamos ver o que está ali. Duas comissões? 3 com essa. 3 com a nossa. Então, 2 comissões, se fosse possível avaliar, para que a gente pudesse apreciar em plenário até amanhã, porque é uma matéria praticamente consensuada na Assembleia. Eu vejo que ela vai ter amparo da, não vou dizer da maioria, mas da totalidade, mas da maioria dos nossos colegas. A Comissão de Era Economia isso. e Comissão do Meio Ambiente, que vão passar. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, deputado Ivan. Vossa Excelência está com a palavra. Muito bom dia, senhor presidente, senhora deputada, senhoras que nos acompanham aqui. Eu também conversava com a liderança do movimento, também acompanhei a brilhante audiência pública que aconteceu lá na região, através da televisão, e também sigo mais ou menos o viés do deputado Vampiro. E conversava com a comissão sobre isso. Há uma preocupação muito grande da nossa comissão em tornar o que a gente produz aqui produtivo. Tem que servir para alguma coisa, né? Tem, claro que tem um movimento político, obviamente, que é importante, né? Mas as coisas que a gente faz aqui na Assembleia, elas têm que ter efetividade, elas têm que ter servidão. A nossa Constituição estadual, ela estabelece diversos artigos que regra a questão ambiental, né? Desde o artigo 153, o artigo 39, 13, que nós discutimos muito aqui, a competência concorrente do artigo 10, o artigo 183, o 181, que é dever de todos proteger o meio ambiente. Há uma política pública nacional de defesa do meio ambiente. A Constituição Federal fala isso no artigo 225, da proteção ambiental. A nossa Constituição do Estado, ela tem um amparato extremamente complexo de defesa das questões ambientais, deputado Fabiano. Mas há uma, e eu sigo essa linha do deputado Vampiro, que é uma linha do princípio da economia, da liberdade de economia. Então a Constituição Federal, ela coloca a economia em contrapartida com o meio ambiente, e esse debate é uma competência da União, de verdade. E por isso eu não tenho dúvidas de que essa coisa se resolve lá pela Frente Parlamentar Catarinense. Isso não quer dizer que a Assembleia Legislativa não possa fazer o seu papel, apresentar a lei estadual e criar os embaraços que a gente tem que criar aqui. Por quê? Porque se o povo não quer, cumpre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina referendar essa decisão. A gente não quer, o povo não quer, e a Assembleia referenda o que o povo não quer. Então, senhor presidente, no que depender da nossa comissão, o deputado Vampiro está aqui, tem um deputado Fabiano, que faz parte da comissão de meio ambiente, né? Tem mais, eu acho que nós somos os 3 da comissão do meio ambiente, o deputado Titon está aqui também. Nós estamos à disposição de fazer para tramitar o mais rapidamente possível, né? Mas deixando esse registro de que, embora a nossa Constituição tenha todo esse viés de defesa do meio ambiente, ainda a Constituição Federal libera a atividade econômica, né? Então é uma questão que vai ser discutida certamente lá no Congresso Federal. De toda sorte, eu apoio o projeto, acho que isso é importante. Se o mundo não quer, por que a gente quer, né? Se o mundo não quer, por que a gente quer? Então essa é a grande resposta. Então, de toda sorte, eu conto com o meu voto, deputado Fabiano, não só aqui, como na Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado. Deputado Fabiano, deseja fazer um contraponto aí? Sim, senhor presidente. Primeiro, dizer que nos pautamos mais na defesa do meio ambiente, justamente porque o artigo 24 preza isso, né, que a defesa da fauna, da flora, das questões ambientais é um dever do Estado. E os artigos 22 e 23 falam da concorrência, né, que aí justifica um pouco a questão da mineração. Mas o deputado Vampiro também tocou um assunto interessante, que é a manifestação popular.
E na audiência em Papanduva, o diretor da Agência Nacional de Mineração, que está com as licenças para emitir, ele segurou essas licenças justamente porque ele percebeu a manifestação da sociedade contrária a isso. Vários órgãos ambientais, inclusive o Instituto do Meio Ambiente, né, o IMA, e também o Ministério Público, na oportunidade, se manifestaram no sentido de ajudar, de colaborar em tudo o que for possível para garantir a exploração, garantir a proibição da exploração. E cabe aqui também, como informação para os senhores deputados, a informação que a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou por unanimidade a proibição da exploração do xisto no sistema fracking, que é justamente o que se pensa em fazer no litoral e no oeste catarinense, e só não proibiram o sistema convencional justamente porque existe já a exploração em andamento na região de São Mateus. E eu conversei agora e recebi informação do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, de que se nós conseguirmos fazer ainda hoje as 2 reuniões extraordinárias das 2 comissões, ele coloca na pauta de votação ainda hoje à tarde para ser votado no plenário da Assembleia Legislativa, senhor presidente. Senhor presidente, diante disso, eu acho que a gente tem que liberar logo para tramitar. O Ivan teria condições de marcar hoje, Ivan, em seguidinho agora, terminando a Constituição, porque tem que fazer até antes das 2, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer esse esforço, né? Mas, enfim. Muito bem. Não havendo mais quem queira se manifestar, vamos para a deliberação. Em votação, parecer do eminente relator do projeto do PL 145.6, que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Já aprovado com abstenção, já antecipado, deputado Fernando Vampiro. E com certeza sem direito a voto, mas que teria favorável o ex-deputado Dirceu Gresch. Agora voltamos então com a deputada Paulinha. O Fabiano vai lá para o último da fila. Presidente, questão de ordem, presidente. Eu gostaria também, em deferência, na verdade, aos membros do Tribunal de Justiça aqui presente, de fazer a votação, na verdade, devolvida vistas, na verdade, até para fazer a liberação, para não ficar até o último. Eu sou, na verdade, o 4º a chegar, gostaria de... Pode ficar com a minha vez, querido. Eu fico no 4º lugar esperando, não tem problema. Eu troco com o deputado. Legal, então. Vossa Excelência está devolvendo vista? Tem um parecer? Sim, com parecer. Então, Vossa Excelência está com a palavra para falar sobre o PLC 14.2/2018, de origem do Poder Judiciário de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. O autor é o Tribunal de Justiça. Voto vista pedido na audiência da semana passada. Esse projeto trata-se de alteração de dispositivos da Lei Complementar 339 de 2006, que dispõe sobre a divisão e organização judiciária do Estado de Santa Catarina, e da Lei Complementar 414 de 2008, que transforma, cria e extingue cargos do quadro da magistratura. O projeto já foi muito bem relatado pelo eminente deputado Ivan Nats na sessão do dia 2 de junho, com parecer favorável à tramitação da matéria, mas havia nos autos parecer da Ordem dos Advogados com alguns apontamentos de ordem jurídica e técnica que geraram dúvidas desse deputado. Para sanar as dúvidas trazidas pela Ordem dos Advogados, pedi vista do projeto e propus uma reunião nesta comissão entre o autor do projeto, o Egrégio Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados e o Ministério Público, que são o tripé constitucional da Justiça, que foi realizado no último dia 9 de junho. A matéria encontra-se em tramitação perante... 9 de julho, desculpa. A matéria encontra-se em tramitação perante esta comissão para análise e apreciação da proposição, exercendo sua função legislativa e fiscalizadora, nos termos do artigo 72 desta Casa. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos conforme prescreve o inciso 1º. Considerando que esta matéria é uma matéria que não tem comissão de mérito, a Comissão de Constituição e Justiça ela é meritória, então nós propusemos esta reunião para, obviamente, ouvir as partes que estão envolvidas, principalmente, em fazer justiça em Santa Catarina. A matéria, em suma, deputado Ismael, ela procura tirar 6 turmas do interior, recursais, e trazer todas para a capital, e aí formar, na verdade, 3 turmas na capital,
com juízes de direito de entrância especial e dedicação exclusiva. Lá na comarca do interior, é o seguinte, o juizado especial, tu vai lá, faz a primeira audiência, aí você faz o recurso e o julgamento é efetivamente na cidade de Chapecó, exemplo. O que acontece com isso? O juiz que compõe aquela turma recursal, ele é juiz de uma vara civil, por exemplo, e ele cumula também a função de juiz de segundo grau em tese no Tribunal de Justiça. Isso aconteceu que, na verdade, há um assoberbamento de demandas e outros estados do país já têm feito essa unificação. Mas o que aconteceu é que gerou uma expectativa muito grande, principalmente nos advogados. Tu imagina eu, advogado de Chapecó, numa causa, ter que vir fazer, obviamente, a sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça, ao lado do nosso prédio, em Florianópolis, em virtude que não havia também a regulamentação da videoconferência. Diante deste fato, o presidente do Tribunal de Justiça, aqui nesta mesma sala, juntamente com o presidente da OAB, com o subprocurador do Ministério Público, com a doutora Janice Ubiali, que representa, obviamente, coordena todas as turmas recursais, ela fez uma alegação que isso, e pelos mapas que, inclusive, o deputado Ivan Nates estudou muito, em relação digamos, a agilidade em primeiro grau da juizado de pequenas causas e, em segundo grau, uma demora absurda. Então, diante desse fato, essa apreensão que gerou no interior, principalmente presença física e também a entrega dos memoriais e, obviamente, a sustentação oral. Como é que você vai fazer a sustentação oral? Eu estou em Chapecó. Eu vou ter que pegar um avião e vir para cá? Não, então a regulamentação da videoconferência, eu acho que isso é fundamental. Uma sala na comarca de Chapecó, para que tu possa, obviamente, usufruir deste equipamento e fazer a videoconferência e também garantir, na verdade, a sustentação oral e a entrega de memoriais aos juízes de segundo grau. Diante desse fato, eu faço um relatório pela aprovação do presente projeto de lei complementar 14.2/2019, mas apresenta uma emenda aditiva em anexo ao PL dizendo o seguinte: artigo 1º, fica acrescido ao artigo 5º ao projeto de lei complementar 14.2/2019, renumerando o seguinte com esta redação. Artigo 5º. Nos julgamentos das turmas recursais do sistema dos juizados especiais do Estado de Santa Catarina, poderão ser realizados sustentação oral por meio de videoconferência a pedido do advogado da parte. Parágrafo 1º. Após a inclusão do processo em pauta, o advogado da parte terá 3 dias úteis para requerer a sustentação oral por meio de videoconferência ao relator do processo e agendar na comarca a sala de videoconferência passiva. Parágrafo 2º. Fica garantido ao advogado da parte o agendamento por meio de videoconferência para entrega e discussão de memorial de processo pautado na sala de videoconferência passiva. Parágrafo 3º. O Tribunal de Justiça regulamentará a forma de agendamento e uso da sala de videoconferência passiva nas comarcas. Então, esta foi uma emenda que eu apresentei, em virtude que nós não pudemos atrapalhar num bom andamento que o presidente Rodrigo Colasso vem dando a agilidade dos processos em Santa Catarina, principalmente essa Casa Legislativa, e ele fez referência a isso, principalmente com a criação dos dos cargos de assessores em primeira instância. Enfim, esta casa tem ajudado muito o Tribunal de Justiça e nós não aprovando isso seria um retrocesso para o meio judicial a não aprovação. Por isso que eu apresento esse meu voto pela aprovação com a emenda aditiva ao projeto. Era isso, senhor presidente. Vossa Excelência oferece apenas o emenda ou é um voto vista? É um voto. Uma emenda aditiva. Eu consulto o relator, então, deputado Ivan. Não, sem problemas, a minha emenda foi construída de consenso. Já? Ok. Havendo consenso, então, por parte do relator e o autor do voto vista, nós podemos deliberar. Ninguém mais deseja usar a palavra, então nós colocamos... Senhor presidente, só brevemente, eu só quero manifestar também o meu apoio a essa matéria do Tribunal de Justiça, que eu acho que, de fato, vai nos causar economia, como resultado, primeiro, celeridade, e eu acho que a gente vai conseguir... Eu tive conversando também nas duas pontas e buscando aconselhamento para o meu posicionamento de voto, e eu acho que realmente é um avanço para o Estado de Santa Catarina, e acho que a tua emenda, deputado Vampiro, ela consolida também esse conforto ao advogado que vai também poder usufruir dessa nova
porta, né, que também está aludida aí ao processo tecnológico que o nosso Estado precisa viver para dar mais celeridade à tramitação de processos. Então, parabéns ao tribunal e ao deputado Vampiro, que fez essa emenda que corrobora aí o pensamento do voto muito bem feito do deputado Ivan. Era isso. Deputado Fabiano. Senhor presidente, eu só quero aqui parabenizar o deputado Vampiro por ter organizado aquela reunião na semana passada, porque como é importante reunir todas as partes, conversar, fazer um diálogo, criar um acordo, eu acho que isso mostra muita maturidade, eu acho que todos saem ganhando, por isso meu voto é favorável ao deputado Vampiro. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Só renovar o meu apoio a esse projeto. Acho que todas as iniciativas do tribunal nesse sentido aí vão sempre receber o apoio da casa. A agilização da justiça é importante. E dizer que eu não pude participar em razão da agenda, deputado queria ter participado daquela audiência, não pude participar, mas nosso voto é pela aprovação. Muito bem. Em votação, PLC 14.2/2019, com a emenda acordada entre o relator e o voto visto do deputado Vampiro. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Voltamos lá com a deputada Paulinha, então. Senhor presidente. Vocês tinham feito um acordo de mudar? Não, eu não tenho que. Eu vou ficar até o final da reunião mesmo, então eu achei que não tinha dado certo a coligação. Essa coligação aqui tá evoluindo. Eu tenho que cuidar dos amigos vizinhos aqui, né? Com o devido carinho e respeito que merecem todos. Mas, senhor presidente, eu tenho duas PECs aqui para relatar de colegas e serei breve, tá? Primeiro, uma do deputado Márcio Machado, a PEC 00... Deixa eu ver se é essa aqui. A PEC 006, que dispõe sobre... É uma emenda, na verdade, né? Uma proposta. É um projeto de resolução. Esse é o PRS. Isso mesmo. Tem uma PEC, é que as duas têm o mesmo número, na verdade, por isso que eu confundi aqui. Mas o projeto de resolução 006, também de autoria do deputado Márcio Machado, que, na verdade, é uma proposta à Constituição Federal a ser apresentada à Câmara, determinando a simultaneidade das eleições, fixando a duração de 5 anos para os cargos eletivos dos poderes executivo e legislativo para todos os entes federados. É um tema recorrente, né, no meio político e eu não vou tergiversar agora em profundidade no mérito, nas minhas opiniões, porque nos concerne aqui o objeto apenas a manifestação em relação à constitucionalidade, e ele está absolutamente de acordo com todo o regramento que a Casa exige nesse quesito. Essa matéria, na verdade, ela já foi avaliada por nós. No momento de votação de mérito em plenário, houve uma sugestão de parlamentares, por isso o deputado Márcio retirou, reformou, para consubstanciar nos 5 anos as eleições gerais que ele oferece. E está aqui o nosso voto pela admissibilidade, senhor presidente, que eu peço que os demais colegas acompanhem. É isso. Bem, em discussão. Vamos falar do deputado Paulinha, Ivan. só uma questão de esclarecimento. Essa é aquela que ele pedia para esticar o mandato? Era 10 anos gerais, ele passou para 5 os senadores, lembra? É porque, assim, minha preocupação é que, assim, nós já mandamos para lá uma pedindo... Mandamos para lá, para o Congresso, uma emenda pedindo para esticar para 6 anos o mandato. Agora a Assembleia Legislativa discute uma outra de 5 anos. Cada 3 meses, a cada 60 dias, nós estamos mandando para o Congresso uma nova forma de fazer eleições. Né? Essa coisa... A gente não quer... Não. Toda hora nós estamos mandando uma coisa para a Assembleia para discutir a eleição nacional. É só isso que eu queria registrar. Assim, só para deixar claro, deputado, na verdade eu me ative mais à questão da constitucionalidade, né? E dizer para ti que é a mesma proposta, só que naquela proposta primeira que nós aprovamos aqui, era 10 anos. Ele quis reformar a sua própria proposta e oferece 5. Né? Só para deixar claro que está dentro do escopo da mesma matéria do Márcio, né?
E, enfim, eu entendi perfeitamente teu ponto de vista, é lúcido, é justo, mas eu também não posso dizer que a matéria é inconstitucional, senhor presidente. Ela está de acordo com as normas que a Casa exige, né? Por isso nosso voto assim. Muito bem. Em votação, se estiverem de acordo com o relator no PRS 6.7, permaneça como estão. Aprovado. E, senhor presidente, a próxima, se o senhor me permite, a última aqui, é a PEC, também de autoria do Márcios, que altera o artigo 144, inciso 10 da Constituição do Estado de Santa Catarina, cujo objetivo, senhor presidente, é incluir no âmbito da política de desenvolvimento rural, juntamente com a eletrificação, telefonia e irrigação, áreas já previstas no citado dispositivo constitucional, a questão da internet, né? Ele estabelece essa como mais uma meta previsível no âmbito da política de desenvolvimento rural, porque aqui no estado de Santa Catarina, segundo a pesquisa formulada e apresentada pelo deputado, ele nos diz que não mais que 30% das nossas comunidades rurais têm acesso à internet. E eu até achava que era menos o índice de acesso à internet, e a gente testemunha isso nos nossos municípios, enfim. Então, além da questão meritória ter o meu amparo, eu quero dizer para os senhores que faço o voto pela admissibilidade, porque a proposta é coerente, tem uma emenda modificativa apresentada agora por nós, mas é absolutamente de acordo com o que apresenta o deputado. Era isso. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, vamos deliberar sobre a PEC 6.4, de autoria do deputado Márcio. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. O deputado concluiu? Concluí, senhor presidente. O 181 não estava na pauta também? 81 do Felipe Estevão, ele pediu para retirar, para reanalisar. Ah, legal. Tá bom. Tá bom. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu tenho para relatar um ofício do governo do estado que dispõe sobre a proposta de alteração estatutária da Celesc, processo 269/2019, processo legislativo 183.8/2019. Segundo o Ministério da Fazenda, a resolução do Ministério da Fazenda, as alterações estatutárias realizadas pelas entidades como a Celesc, no caso do voto da Celesc, do voto governamental, então precisa passar pela aprovação da Assembleia Legislativa. A Celesc fez 4, eu digo pequenas alterações no estatuto aqui, só na atribuição de 2 diretorias e estabelecendo o quórum quando a questão se tratar de afastamento, responsabilidade do presidente da estatal. E essas alterações então vieram para a Assembleia. Nós fizemos aqui um relatório nos termos aí dos nossos relatórios dos projetos e sendo pela aprovação nos termos do artigo 40 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que requer também essa aprovação legislativa com referência às alterações verificadas no Estatuto. Em discussão. Senhor presidente, apenas como coordenador da Frente de Defesa das Empresas Públicas, peço vista em gabinete, deputado Maurício. Vista em gabinete ao deputado Fabiano. Era isso que eu tinha para relatar, senhor presidente. Muito bem. Deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, parecer ao projeto de leis 304.3/2018, 8.9/2019. Isenta os veículos automotores de 2 rodas ao pagamento da tarifa de pedágio nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Os autores são o deputado Milton Obos e Ivan Nats. Trata-se de projeto de lei que isenta os veículos automotores de 2 rodas para o pagamento de tarifa
de pedágio nas rodovias estaduais de Santa Catarina. O projeto foi lido na sessão de 5 de dezembro de 2018 e foi distribuído no dia 18 de dezembro nessa comissão para o deputado Jean Kuma. E posteriormente, em 2018, ele foi arquivado, obviamente, pelo fim da legislatura. O autor pediu o desarquivamento da matéria, sendo a matéria distribuída no dia 26 de março para esta comissão e para este relator. 7 de março, apresentei requerimento para pensamento desse projeto ao projeto de lei 340/2018, que foi aprovado por unanimidade nesta comissão. A matéria encontra-se, então, perante esta comissão para análise e apreciação. É o relatório. Agora o voto. As matérias propostas nesse projeto e no apensado pretendem criar norma para a passagem de motocicletas em pedágios das rodovias estaduais. O Estado de Santa Catarina, hoje, não possui estradas com pedágios, mas o Estado pode legislar licitações e contratos de forma suplementar nos termos do artigo 22, 17, combinado com o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vejo que os projetos de lei podem ser unidos através da emenda substitutiva global, que verse sobre a obrigatoriedade de constar dispositivos de isenção e prioridades relacionados a motocicletas em edital de concessão de pedágios de rodovias estaduais e adota outras providências. No substitutivo global, em seu artigo 1º, diz que o edital e o contrato de concessão de pedágio de rodovias estaduais deverá constar item que obrigue a concessionária a isentar de pedágio as motocicletas de até 125 cilindradas de potência, acatando a proposta do deputado Milton Ombros. No artigo 2º, a previsão que nos editais e nos contratos constem que nos pedágios de rodovias estaduais haverá a obrigatoriedade de pelo menos uma cancela ou passagem exclusiva para o uso de motocicleta, contemplando a proposta do deputado Ivan Nats. Por fim, o artigo 3º torna obrigatório constar no edital e no contrato de concessão de pedágios de rodovias estaduais que a demora na fila de cobrança de pedágio de veículos, motos e carros não poderá ser superior a 15 minutos em dias normais e 30 minutos em dias de feriados e vésperas de feriados, ou na volta dos mesmos, nos meses de julho, dezembro, janeiro e fevereiro. Assim se posicionou sob trema o poder e os estados legislarem sobre licitações de contratos de forma suplementar nos termos do artigo 22, 17, combinado com o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição, conforme ADI 3537, do ministro Teori Zavascki. Uma das consequências certamente está relacionada com o âmbito material da regulamentação da norma local. É que somente a lei federal poderá, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim restringir o direito de participar de licitações em condições de igualdade. Ao direito estadual ou municipal, somente será legítimo inovar neste particular se tiver como objeto estabelecer condições específicas, nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados ou a peculiaridades e circunstâncias do interesse local. É o que pode suceder com obras de infraestrutura de alta complexidade ou fornecimento de bens em grande escala. Por exemplo, a aprovação de diplomas locais com estes desígnios tem o benfazejo efeito de padronizar as exigências rotineiramente praticadas pela administração estadual em licitações específicas, estabilizando as expectativas dos respectivos participantes e também do Estado. Portanto, o projeto de lei é constitucional e legal nos termos da emenda substitutiva global, na qual eu fiz, obviamente, condensando os dois PLs, que faço da seguinte maneira. Dispõe sobre obrigatoriedade de constar dispositivos de isenção e prioridades relacionadas a motocicletas em edital de concessão de pedágios de rodovias estaduais e adota outras providências. Artigo 1º. O edital e o contrato de concessão deverá constar item que obriga a concessionária a isentar do pedágio as motocicletas de até 125 cilindradas. Artigo 2º. Deverá constar no edital e no contrato de concessão de pedágios de rodovias estaduais a obrigatoriedade de pelo menos uma cancela ou passagem exclusiva para o uso de motocicleta. Artigo 3º. Será obrigatório constar no edital e no contrato de concessão de pedágios de rodovias estaduais que a demora na fila de cobrança de pedágio de veículo não poderá ser superior 15 minutos em dias normais e em 30 minutos em vésperas de feriado e volta de feriados e nos meses de julho, dezembro, janeiro e fevereiro. Parágrafo 1º. Se acontecer o previsto no caput deste artigo, deverá constar no edital e no contrato de concessão de pedágio de rodovias estaduais que a concessionária deverá liberar a cobrança de pedágio até normalizar o fluxo de veículos. Parágrafo 2º. O edital e o contrato de concessão de pedágio de rodovias estaduais deverá prever sanção e multas para o descumprimento previsto nesse artigo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Era isso, senhor presidente.
senhor presidente. Em discussão, com a palavra o deputado Fabiano. Como é que ficou a situação da isenção aí, deputado? Isenção até 125 cilindradas. 200 não passa. O primeiro a Argentina tem um limite de 10 minutos, né? O tempo de espera nas cancelas. O projeto do deputado Ivan Nates, que prioriza a cancela para moto, até é interessante pela agilidade com que tem. Com relação à isenção, eu vou num tema da semana passada, quando nós discutimos aqui a liberação de CNHs para baixa renda, e eu lembro muito bem que o deputado Milton Obos e o deputado Ivan Nates nos questionaram: e quem vai pagar essa conta? Se alguém vai ter isenção, porque alguém vai pagar. Né? Então agora eu trago aquele assunto da semana passada para agora. Se alguns não vão pagar a cancela, alguém vai pagar. E aí como é que fica essa situação? E a própria questão das cilindradas das motos, né? Então se eu tenho um carro 1000, eu vou ter mais vantagem do que quem tem 1.4 ou 2.0. Também nós estamos discriminando. E aí emenda o debate da isenção do ICMS, né? Nós estávamos, como é que era em Santa Catarina, né? A indústria do tijolo estava isento, mas não era todos, era só os amigos do rei, era esse da indústria, e não todos. Então o critério é para todos ou é para nenhum. E aí, assim, se nós vamos conceder isenção, se uns não vão pagar, é sinal que outros vão pagar. Daí eu venho àquele assunto anterior. Eu acho interessante a questão das motos de baixa cilindrada, porque normalmente quem menos tem compra moto com uma cilindrada menor do que os aventureiros que compram as Harley Davidson da vida e saem fazer aventuras. Mas eu me coloco diante desse questionamento. Primeiro, porque nós não temos nenhuma rodovia pedagiada. Nós estamos legislando sobre o que poderá vir a acontecer. E em segundo, que nós estamos discriminando classes, né, que é a potência das motos, e aquele debate que já foi feito aqui de quem vai pagar essa isenção. Senhor presidente, só posso fazer um questionamento, na verdade, desculpa, um esclarecimento do deputado. Se o deputado Coronel Mussolini permitir, não era problema, ele tinha escrito antes. É que, na verdade, o que tu falou está perfeito, Fabiano. Eu não gostaria de fazer nenhum reparo à sua colocação. Mas o que acontece, e efetivamente nesse caso específico, nós não temos nenhuma rodovia pedagiada no estado de Santa Catarina. Isso é óbvio. A sua pergunta, obviamente, que vai ser composta no preço de tarifa que for, obviamente, auferido dentro da concessão. Isso é lógico e cruel, porque vai estar obrigado, na verdade, a ser inserido, e quem vai pagar, obviamente, são os transeuntes que vão ir e vir nesse sentido. Isso é óbvio nesse quesito. Mas o que eu tentei fazer aqui, com bastante esmero, foi pegar o projeto do Ivan Nates e o projeto do Milton Obos e tentar condensar num único que pudesse, obviamente, ser sintético, com constitucionalidade, e obviamente que esse fator específico, na minha concepção, são as comissões de serviço público, que vão ter que, obviamente, fazer e auferir, obviamente, o que eu tentei dar era constitucionalidade aos dois projetos para que ele pudesse caminhar. A parte meritória eu também não me pronunciei. Abraço. Deputado Coronel Mussolini. Eu também entendi. Eu lembro que a justificativa do deputado Milton Obos para entrar com esse projeto de lei da isenção das motocicletas até 125 cilindradas é porque elas não danificam o asfalto pelo peso dela, aquele negócio todo. Foi por isso. Agora, eu questiono aos nobres colegas, se forem nos hospitais hoje e verificar quantos leitos de UTI estão sendo ocupados por acidentes de moto, o custo, porque ali, quando se concede uma rodovia pedagiada, é a obrigatoriedade de ter também ambulância à disposição. Então, a maioria dos acidentes com vítimas são de motoqueiros, são motos de baixa cilindrada ainda. Quanto menor a cilindrada, mais suscetíveis a acidentes. Então, por isso que eu sou contrário, principalmente à questão da isenção para até 25 cilindradas. Não seria de cancela exclusiva para motos. Mas a questão da isenção eu sou contra. Só complementando a informação do Coronel Mussolini, nós estamos falando em 1.082.200 motos em Santa Catarina. Contou tudo? Contei. Fiquei aí no final de semana contando. Parabéns. Olha, Parabéns senhor pelo presidente... trabalho. Senhor presidente, se me permite, eu quero dizer para vocês assim que eu estou absolutamente convencida pelo argumento do Coronel Mussolini, porque de fato a maior despesa que o Estado enfrenta
em termos de saúde pública, no que concerne a acidentes, está envolvido os motociclistas. Não tem como a gente fechar os olhos para isso. Isso é um argumento irrefutável. Mas, assim, em razão da constitucionalidade, que é, se o deputado Vampiro conseguiu condensar um projeto e tornou-o constitucional, pela questão da constitucionalidade, eu não tenho como me manifestar diferente nessa casa. Meu voto é pela aprovação. Mas, na questão de mérito, eu também já vou me posicionar aqui contrário, porque, de fato, não tem como a gente tornar defensável uma isenção de quem mais usa do sistema, né? Então, enfim... Pelo menos em primeira vista. Eu acho que... Eu só não vou pedir vista da matéria, porque como a gente vai discutir o mérito em outras comissões lá na frente, a gente vai ter tempo de amadurecer a discussão e ouvir mais argumentos dos colegas. Mas aqui, na questão da constitucionalidade, eu advogo que o processo tramite. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Na mesma linha, o deputado Mocelin... pode estar usando uma moto de maior cilindrada. Vamos dizer que o interesse fosse beneficiar quem está trabalhando. Poderia estar usando uma moto de maior cilindrada para trabalhar e uma de menor cilindrada para passear. Então é difícil fazer essa... Eu acho que o entendimento do deputado Milton é que é de menor cilindrada, é o mais humilde, é o que usa a moto para trabalhar, mas nem assim dá para fazer. E no restante, o DPVAT vai quase 70%, 80% para acidente de moto. A questão dos hospitais, né, é tudo. E o sistema de atendimento, então, não vai pagar, mas vai utilizar as praças de atendimento que existem nas rodovias. Então... Alguém vai pagar por isso, como disse o deputado. Então, por essa questão, eu também sou contra o projeto. Deputado Fernando Vampiro, desejo fazer um contraponto à contagem das motos do... É mais ou menos isso mesmo que eu vou fazer. É verdade, o projeto do Ivan Nats e o projeto é do Milton Obos, né? Eu condensei em dois e fui procurar um pouco, porque tudo isso diz respeito ao motofretamento de entregas. Eu acho que é isso que ele quis especificamente ajudar quem está trabalhando dentro dessa concepção. Acho que foi esse o objetivo. E na semana passada, a empresa Log, de São Paulo, de 3 meninos de 32 anos, elas entraram novamente na empresa Unicórnio de tecnologia. Foi considerada $1 bilhão de dólares a empresa, na verdade, com um valor de mercado de mais de 4 bilhões de reais. E o que ela faz, Fabiano? O que ela faz? Ela é um sistema de monitoramento de motofretamento para entrega rápida de documentos e de objetos, obviamente, em 36 capitais com mais de 35 mil motos credenciadas. O objetivo é fundamental. É mais ou menos como Uber. Eu tenho uma moto de menos de 125 cilindradas, eu não quero ficar vinculado a uma empresa, eu vou lá, me cadastro num sistema e faço o sistema de teleentrega. Então, isso é uma modalidade que vai potencializar muito mais, porque hoje a mobilidade urbana nossa, das grandes capitais principalmente, ela é muito difícil. E aqui nós estamos vivenciando... Claro que se tu falar sobre esse projeto de lei numa cidade como Criciúma, que não tem essa densidade toda, tem vias de escape, mas aqui, se analisar na capital, obviamente, ou nas grandes centros condensados, onde vão ser, obviamente... concessionadas, que não vai concessionar uma rodovia que ligue Criciúma Forquilinha, com todo respeito, tu não vai concessionar isso. Tu vai concessionar rodovia estadual que obviamente seja de alta trafegabilidade, né? A SC401, que passam 37 mil, agora está com 45 mil, chega a 60 mil veículos dia na rodovia, essa é uma rodovia interessante para a concessão. Então são essas concepções que às vezes a gente faz só analisando de uma ótica, a gente não está penalizando aquele pequeno do interior, porque não vai chegar lá, na verdade, o pedágio. O que a gente está querendo colocar é a rapidez do serviço e também para que potencializar nesse sentido. Acho que é esse viés que eu interpretei. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Ninguém mais havendo querer se manifestar, vamos deliberar. Em votação, o PL 304.3, que estiver de acordo com o relator, permanece como estão. Três, deu. 3 votos contrários. Aprovado. O Excelência tem mais matéria, deputado Fernando Vampiro? Ainda bem que não precisou decidir. Senhor presidente, eu tenho um projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que é um projeto de lei complementar 422/2008, desculpa,
que altera a Lei Complementar 422/2008, que institui o Programa de Habitação Popular no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências com o fim de priorizar o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Na verdade, a matéria é relevante para a sociedade catarinense. O projeto cria uma cota de 4% das unidades de conjuntos habitacionais para as mulheres vítimas de violência doméstica nos programas de habitação popular. Eu, obviamente, estou solicitando diligência até para uma análise. Esse é um assunto que está bastante em voga ultimamente. A deputada Ada fez ali ao lado um grande movimento de todos os poderes, mas a gente precisa, obviamente, analisar a constitucionalidade. Eu pedi que a Casa Civil oficializasse a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e também a Procuradoria-Geral do Estado. Não, só complementando a informação, presidente, até porque no critério do governo federal já tem lá famílias com deficiente, idosos, mulheres que são as... Perfeito. Pedir diligência para ficar mais consubstanciado, para não... Em votação, pedido de diligência do eminente relator, que estiver de acordo, permaneça como está aprovado. Concluído por parte do deputado Fernando Vampiro, nós passamos ao deputado Ismael. Senhor presidente, apenas um pedido de diligência, projeto de lei 132/2019, da eminente deputada Paulinha, que institui o programa de preparação de adolescente para o mercado de trabalho no âmbito de administração pública. Perfeito no mérito, deputado Paulinha. O deputado Milton Alves justificou aqui o seu voto. A proposta pretende proporcionar aos jovens em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 14 e 24 anos, acesso à aprendizagem profissional nos termos do Decreto Federal 9.579, 22 de novembro de 2018, que estabelece as regras para o jovem aprendiz. E aí, deputada Paulinha, é que vem o nó da questão, porque há uma reserva de 5% das vagas em empresas que firmam contratos com a administração pública e estadual para os beneficiários dessa lei. Comprovação do cumprimento de cota de jovens aprendizes. Por isso, o deputado Milton Alves gestou esse voto e eu ratifico aqui nessa manhã, senhor presidente, em amparo ao inciso 14º, artigo 71 do Regimento Interno. Tendo em vista a relevância da proposta, eu solicito, após ouvir os membros desse colegiado, que seja providenciada uma diligência externa, por uma única razão, deputada Paulinha. Repito, não é em relação ao mérito, mas em relação à formalidade, ao encaminhamento, para que a Secretaria de Estado da Casa Civil possa encaminhar à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado da Administração, a fim de que se manifeste sobre a iniciativa parlamentar, em decorrência de que a proposta ela garante essa reserva de 5% nas empresas que firmarem contratos com a administração pública estadual. Então, diante dessa perspectiva e desse viés, acho interessante, elementar, fundamental, de que a Secretaria de Estado de Administração e a Secretaria de Desenvolvimento Social possam efetivamente exarar o seu parecer. Por isso, senhor presidente, o pedido de diligenciamento ao projeto de lei. Em discussão, parecer do eminente relator que é pelo diligenciamento, não havendo quem queira discutir. Só um minutinho, bem rapidinho. Paulinha. Só para esclarecer o deputado, eu concordo com o pedido de diligência, acho perfeito, mas queria dizer só aos colegas que o projeto não é só de minha autoria, é de todos os membros da Comissão de Trabalho, e ele nasceu de um pedido, de uma visita que a comissão recebeu dos servidores do Ministério do Trabalho, a equipe de fiscalização, porque a lei, na verdade, de aprendizagem já é lei federal, né? O que acontece é que eles não têm robustez fiscalizatória. E, segundo eles, só aqui mesmo na região metropolitana de Florianópolis, nós poderíamos ter, de imediato, mais 30 mil vagas disponíveis se as empresas aderissem. Então, é mais no sentido de o Estado incentivar a aplicação prática de uma lei federal. Só por isso que surgiu a lei, que nasceu a lei, mas eu acho que é muito oportuno o seu pedido de diligência, porque principalmente envolve o Estado na possível aplicação da lei futura. Era isso, presidente. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Concluiu, né, deputado Ismael, né? Deputado Coronel Mussolini.
Bom dia, presidente, todos os colegas. Eu tenho 3 projetos aqui para relatar. O primeiro deles é da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre a gestão democrática da educação pública estadual e adota outras providências. Na justificativa dela, desse projeto de lei, ela diz que as escolas não podem discutir e definir minimamente seus planos de gestão, entre outros, a comunidade escolar não pode escolher o gestor da escola, e cita uma série de justificativas. Vou direto aqui ao voto, que ele é um pouco extenso. De início, observe que a deputada Luciane Carminati apresentou neste Parlamento, em 2012, projeto de lei 204.0, que tem cópia anexo, cujo teor é idêntico à matéria que ora se analisa, também de sua autoria. O referido projeto de 204/2012, juntamente com o projeto de lei 308/2007, é pensado ao primeiro, recebeu parecer contrário na Comissão de Constituição e Justiça em 5 de abril de 2016. E então, para o presente contexto, que também é meu posicionamento, eu reproduzo o bem lançado voto ao projeto de lei 204/2012, de lavra do então deputado relator Silvio Drevik, que eu passo a transcrever aqui o relatório do próprio deputado Silvio Drevik, que ele também corrobora com a minha posição. Ele é um pouco extenso, então eu vou tentar resumir onde interessa mais aos nobres colegas. Aqui ele coloca também quanto à participação da comunidade escolar no processo de escolha do diretor da escola básica e profissionalizante da rede estadual de ensino, no tema do projeto de lei 308.7 de 2012, a pensar o decreto estadual 243, de 1º de julho de 2015, preconiza em verbis. O artigo 1º. O artigo 9º do decreto 1974, de 15 de outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, o artigo 9º, o que ele diz? Os profissionais da educação interessados em colaborar plano de gestão escolar, observado o disposto no artigo 5º deste decreto, com vista a ocupar a função gratificada de diretor de escola, deverão preencher os seguintes requisitos de acordo com o edital próprio elaborado pela Secretaria de Estado de Educação. Então, quais são os requisitos? Ser professor especialista em assuntos educacionais ou assistente técnico-pedagógico, efetivo do quadro do Magistério Público Estadual, optar expressamente pelo regime de dedicação exclusiva a ser ratificado no termo do compromisso de gestão do que trata o parágrafo 2º do artigo 11 desse decreto, para ocupar função gratificada de diretor de escola, dispor de carga horária de 40 horas semanais de dedicação à escola, comprovar a conclusão ou a matrícula em curso de formação continuada em gestão escolar de no mínimo 200 horas, realizado pela Secretaria de Educação, ou em curso de pós-graduação lato sensu, ofertado por instituição de ensino superior credenciada pelo Conselho Estadual de Educação ou pelo Ministério da Educação, não possuir faltas injustificadas nos 5 anos anteriores, não ter sido destituído de função de diretor e ter concluído o transcurso de 12 meses a partir da remoção. Mas ele disse que quer falar contigo, ou seja, ele vai te procurar lá no gabinete se ele não aparecer aqui. Mas estou com o telefone aqui. E aqui ele cita mais alguns requisitos. E também, então, aqui concluindo, ele, ademais disso, há de se consignar que o projeto de lei em tela, ao criar em seu bojo obrigações ao Poder Executivo, particularmente a Secretaria de Estado de Educação, incida em violação ao princípio da independência e harmonia dos poderes do Estado, transcrito no artigo 32 da Carta Constitucional, bem como em flagrante invasão de competência legiferante à administração atribuída ao governador do Estado, constante o disposto nos artigos 50, parágrafo 2º, inciso 4 e 6, 71, inciso 1 e 4, a linha A e 20, combinado com o artigo, com o parágrafo único da Constituição Estadual, que reprisam por simetria os artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2, combinado e com o artigo 84, 2, 6 e A e 25, combinado com o seu parágrafo único, todos da Constituição Federal, conforme apontado pela Procuradoria do Estado, padecendo dessa forma de vício irremediável de inconstitucionalidade formal.
E daí ele conclui aqui, e ante o exposto, alinhando-me às manifestações firmadas pelos citados órgãos estaduais diligenciados, e em face do contraste da matéria com os artigos 50, parágrafo 2º, inciso 4 e 6, e 71, inciso 1 e 4, da linha A, e 20, combinado com seu parágrafo único, da Constituição Estadual, conduz o voto pela rejeição do projeto de lei 2004-2012 e consequente prejudicialidade do projeto de lei 308.7/2012 em apenso. E então, aqui, agora é o que eu transcrevo aqui, diante do exposto, com fulcro nos artigos 144.1 e 210.2, todo o regimento interno desta Casa, voto no âmbito desta Comissão da Constituição e Justiça pela inadmissibilidade da tramitação processual do projeto de lei número 09.0 de 2017, que já foi tramitado aqui, projeto idêntico, e já foi rejeitado por essa Casa. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra do deputado Ivan. Vistas em gabinete. Vista em gabinete, deputado Ivan. Continua com a palavra do deputado Mocelin. Temos aqui o projeto, um projeto de lei número 154.7/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a proibição de inquirir sobre a religião e a orientação sexual dos candidatos em questionário de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, associações, clubes e afins. Então, esse projeto de lei, ele já está, vamos dizer assim, ferindo ou conflitando com vários outros projetos de lei, ou aliás, leis, Constituição Federal, que já trata deste mesmo assunto. Deixa eu pegar aqui o... Fiz anotações aqui. Então, vou direto aqui ao voto do projeto de lei do deputado Kennedy Nunes. Com efeito, já no preâmbulo da Carta Magna, encontra assentado na Lex Mater, destina-se a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Na própria Constituição Federal, também, no artigo 3º, que ele trata, daí o artigo 3º, inciso 4, diz: promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Também o artigo 5º, em vários incisos, ele trata dessa matéria, a proibição de qualquer tipo de discriminação. Temos legislação estadual também, que trata desse assunto, principalmente a lei estadual, lei complementar estadual 527, de 28 de dezembro de 2010. Vou pegar aqui a lei estadual 525, de 28 de dezembro de 2010. Ele estabelece penalidades a serem aplicadas à pessoa jurídica de direito privado que permitir ou tolerar a prática de atos atentatórios, discriminatórios aos direitos individuais e coletivos em razão de preconceitos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero ou orientação sexual. Então ele já trata, temos uma lei estadual que trata desse assunto, que proíbe qualquer tipo de discriminação por pessoa jurídica. Portanto, procedendo à análise da proposta e considerando que o tema plasmado já está em boa parte no ordenamento jurídico catarinense, na forma da lei complementar acima mencionada, a lei complementar estadual número 589, de 18 de janeiro de 2013, em seu artigo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 6º e 3º, inciso 3º, prevê que o mesmo objeto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destinar à complementação da lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão.
e que as leis podem ser alteradas por substituição ou acréscimo do dispositivo no próprio texto. Razões pelas quais entendo mais adequada a formulação do anteprojeto de lei propondo a alteração do precitada lei complementar 525/2010. Então, se for fazer alguma coisa, então se alterasse aquela lei 527/2010 e não propor uma nova lei praticamente repetindo o que já falava aquela. Pelo exposto, conduz o voto no âmbito deste colegiado, com fulcro nos artigos 144.1, 145 e 210.2, todos do regimento interno deste poder, pela inadmissibilidade da tramitação processual do projeto de lei 154.7/2019. Bom, como o presidente teve um ligeiro compromisso urgente, que não deve durar mais do que 1 minuto, assim eu espero, ninguém mais quer discutir o PL 154.7, 2019. Na verdade, deputado Ivan. O senhor votou pela Inadmissibilidade, porque já temos uma lei, a lei complementar 157 de 2010, que trata do mesmo assunto, praticamente. Eu vou pedir vistas em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete PL 0154.7 ao deputado Ivan Nats. Ainda com a palavra, deputado Mocelin. Temos também um projeto de lei número 32.9 de 2019, de autoria da deputada Paulinha, que almeja permitir o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes sob guarda provisória concedida em processo de adoção nos cadastros das instituições de ensino, da saúde, de cultura e lazer, no período que antecede a extinção do pátrio familiar originário. Deputado Paulinha, eu achei muito louvável esse projeto. Inicialmente achei, olha, seria um projeto bem interessante, mas questionando assim com algumas pessoas, eles questionaram, e se depois não for concedida a adoção, como é que fica? Então, como eu tenho dúvida de fazer um parecer, eu estou solicitando diligência para o Ministério Público Estadual e para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, que eles já tinham sido pedido diligência, não foi respondido no prazo regimental, mas aí eu estou pedindo novamente diligência, porque eles querem fazer essa manifestação, mas eles ainda não o fizeram. E eu também para o Ministério Público, porque eu acho que eles deveriam se manifestar, já que eles também são interessados nesse assunto. Muito bem. Presidente, só para deixar um esclarecimento, assim, quando essa matéria... Porque assim, a gente se comove muito com essas causas, né, que tem a ver com o acolhimento, principalmente de menores. E eu sei que tu também é bastante sensível, Mocelin. Mas só para te dizer que a gente estudou bastante a matéria. Não foi uma ideia minha, na verdade. Me chegou esse pleito por uma casualidade da vida. Eu conheci uma família que estava por adotar uma criança. E por isso que o cuidado da lei é que não faça alteração do nome civil, apenas do nome afetivo na escola. Porque o pai se chama de um jeito, a mãe adotiva de um jeito, e a criança com um sobrenome completamente diverso, um nome completamente diverso. Então, seria somente o nome afetivo para fins do cadastro da matrícula da criança na escola, nesse período. Natural que o cadastro civil só seria alterado, evidentemente, no final do processo de adoção. Eu concordo com a diligência, naturalmente. Acho que vai ser importante para a gente ouvir o que o Estado tem a dizer. Não tenho problema de autoria. Se fosse o caso do governo se o governo quiser manifestar a possibilidade de ele próprio fazer uma lei mais densa, mais completa sobre a matéria, mas também quero dizer para os senhores que já é lei em São Paulo essa iniciativa, inclusive. Enfim, mas é mais mesmo no sentido de amparar essa criança de forma afetiva, que ela possa ser tratada pelo pai, pela mãe adotiva como merece, como deve, né? Mas muito obrigada, deputado Mocelin, pela sensibilidade. Muito bem. Em votação, PL 32.9, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Concluiu, né, deputado Mussolini? Concluído, senhor. Deputado Ivan, Vossa Excelência, não tem, né? Não que eu não tenha lhe dado serviço, né?
Tá bom. Legal. Só fiz a brincadeira porque eu tenho procurado ser justo. Todos têm a mesma quantidade de relatorias, se vocês observarem. Vou fazer... O Fabiano ficou por castigo, vai ficar por último. Trata-se do projeto de lei 207.3/2019, de autoria da deputada Marlene, que altera a lei 14.203 de 2007, que autoriza o regime especial de atendimento para fins de renda e emprego às mulheres vítimas de violência conjugal, com a finalidade de abranger todas as formas de violência doméstica. Neste contexto, antes de emitir o parecer conclusivo no âmbito deste órgão fracionário, julgo importante possibilitar o pronunciamento da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. Assim sendo, com apoio no regimento interno, solicito, após ouvidos os membros deste colegiado, que seja promovida diligência à Secretaria do Estado da Casa Civil, a fim de que colha e envie os autos à manifestação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, bem como de outros órgãos que entender conveniente. Em discussão, em votação, aprovado. Trata-se do projeto de lei 204.0/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que altera o artigo 8º da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências, a fim de alterar características da inegibilidade do imposto para pessoas com deficiência. Neste contexto, antes de emitir o parecer conclusivo no âmbito deste órgão fracionário, julgo importante possibilitar o pronunciamento do Secretaria de Estado da Fazenda. Nesse sentido, amparado pelo regimento, o meu voto é pelo diligenciamento à Casa Civil, a fim de que solicite a manifestação da Secretaria da Fazenda. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente, não, só um registro, que a gente está falando em isenção. O que acontece é o seguinte: já existe a isenção. O que acontece é que a isenção é para carros de 1000 cilindrada. O deficiente físico que vai comprar uma doblô, não existe, estou dando um exemplo, não existe doblô de 1000 cilindrada. Como é que vai colocar o cadeirante para dentro de um Gol, de um Fiat Uno? É uma coisa um pouco contraditória nessa concepção. Então, na verdade, eu estendi, obviamente, o veículo de mais de 1000 cilindradas e também oportunizei que o curador, se ele for interditado, obviamente, também possa utilizar o veículo, comprar o veículo usado da isenção para levar, obviamente, o deficiente. Obrigado, senhor presidente. A analisar o projeto de lei 62.4/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que tem por objetivo alterar a lei 13.917, de 27 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização da madeira apreendida no Estado de Santa Catarina pelos órgãos de amparo e proteção ao meio ambiente e repressão aos crimes ambientais. Da justificação do texto, propôs que extrai-se o seguinte: a propositura em tela visa estabelecer a obrigatoriedade ao infrator de remoção da madeira apreendida para local adequado à sua conservação, conforme instrução do agente público de fiscalização que o notificou, que permita posterior reaproveitamento nos termos da lei. É isso que ele pretende alcançar o seu objetivo. Em atendimento à diligência instada na esta CCJ, foram acostados autos ofícios da Secretaria de Estado da Casa Civil e também do IMA, bem como o parecer conjunto 01/2019 da Gerência de Fiscalização Ambiental e da Procuradoria Jurídica da IMA, concernentes ao texto legal pretendido. Do referido parecer conjunto, destaco o que segue. Tecnicamente, quanto mais rápido for a destinação final de madeiras apreendidas em sede de atuações ambientais, melhor o resultado para o uso adequado do bem apreendido, haja vista a perecibilidade da madeira quanto exposta a temperismos. Este, em resumo, é o resultado da diligência.
Diante do exposto, atendemos tecnicamente pela viabilidade do projeto de lei, ressalvados pontos apresentados. E do meu voto, nesta fase do processo legislativo, cabe analisar a matéria quanto aos aspectos incumbidos ao artigo 72, inciso 1, combinado com o artigo 144, inciso 1 do regimento interno desta Assembleia, ou seja, de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Com relação à constitucionalidade, entendo que o presente projeto de lei não usurpa a competência da União Federal para legislar sobre a conservação da natureza, defesa de solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente. Isto porque a competência legislativa, no caso, é concorrente e, neste âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme preconiza o artigo 24 do inciso 6º do parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Desta forma, pode-se afirmar que cabe à União fixar as bases mínimas de conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, bem como proteção ao meio ambiente, cabendo aos estados e municípios, atendendo aos seus interesses regionais e locais, e fixação de um teto de proteção no que tange às medidas de preservação do meio ambiente. Com efeito, corroborando as razões do Poder Executivo trazidas pelo meio de ofício da Secretaria de Estado da Casa Civil do IMA, bem como da parecer conjunto da Gerência de Fiscalização Ambiental e da Procuradoria Jurídica da IMA, entendo que a presente proposta merece prosperar. Em relação aos demais aspectos de observância obrigatória no âmbito desta comissão, ou seja, juridicidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbra obstáculo a regular a tramitação da matéria do presente Parlamento. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da tramitação processual do projeto de lei 62.4 e aprovação da matéria. Em discussão, com a palavra o deputado Ivan. Senhor presidente, eu só consulto Vossa Excelência se esse projeto vai tramitar pela Comissão de Meio Ambiente. Vai. Então, com certeza. Agricultura e Meio Ambiente. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Também parecer o projeto de lei. Extra pauta, se Vossa Excelência concordarem. Parecer o projeto de lei 27.1/2019, que altera a lei 14.954/2019, que dispõe sobre a fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências, da autoria do deputado Fernando Vampira. Não, Fernando Creme, desculpe. Dispõe sobre a fiscalização e coibição de comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências. O projeto foi aprovado nesta comissão com emenda substitutiva global, passado pela Comissão de Finanças e Tributação e, por fim, foi aprovado na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, com a emenda substitutiva global do eminente Fernando Creme. A matéria encontra-se em trâmite perante esta comissão para análise e apreciação da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, exercendo a sua função legislativa e fiscalizadora nos termos do artigo 72 do regimento interno desta Casa Legislativa. Relatório e meu voto. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes a aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos conforme prescreve o artigo 1º do artigo 72 do regimento interno desta Casa Legislativa. A emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia do deputado Fernando visa adequar o projeto de lei à legislação de combate à sonegação e foi fruto de um pedido da Secretaria do Estado da Fazenda em conjunto com o setor produtivo. A emenda apresentada é constitucional e legal. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 27, nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Fernando, devendo seguir seus trâmites legais. Em discussão, em votação.
Com a palavra antes ao deputado. Posso pedir visto, senhor presidente? Sem dúvida. Vista em gabinete ao deputado Maurício. De minha parte está concluída. Agora, então, com o deputado Fabiano. Eu só tenho rapidamente aqui, senhor presidente, um pedido de diligência ao projeto de lei 173, de autoria do deputado Márcio Machado, que pretende alterar a Lei 17.003, de 1º de setembro de 2016, ao qual dispõe da produção e comercialização do queijo artesanal serrano. Eu apenas estou aqui fazendo diligência à Secretaria da Casa Civil para que encaminhe manifestações da SAR, da SIDASC e da EPAGRE e aos pesquisadores Juliano Lindner e Michele Carvalho, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto à análise da matéria. Diligência, senhor presidente. Tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento ao projeto de lei 173. Em discussão, em votação, aprovado. E o outro é um parecer de resolução 0009/2019, que é da mesa diretora da Casa, que visa aperfeiçoar e adequar o ato da mesa 043, de 21 de maio de 2009, à Câmara dos Deputados, com emenda e parecer favorável. Em discussão, PRS 9.0, de autoria da mesa, ora relatado pelo eminente relator. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Só esses? Não. Eu retirei o 180 aí. 180 aí. Senhor presidente. D'água ainda. Deputado Maurício. Se Vossa Excelência permitir, eu tinha saído da sala e cheguei aqui e pedi vista ao projeto que Vossa Excelência estava relatando, projeto 27.1/2019, porque eu sabia que havia alguma questão a ser tratada lá com a Secretaria, mas Vossa Excelência já tinha tratado e apresentado o relatório e voto. Então eu gostaria de devolver, se Vossa Excelência puder colocar em votação para agilizar a tramitação. Legal. É compreensível a sua posição. Então, em votação, parecer ao projeto de lei 14.954, que eu fiz anteriormente. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Nada mais havendo. Algum deputado tem alguma matéria extra pauta? Não? Nada mais havendo. Agradeço a presença de todos os senhores parlamentares, bem como todos aqueles que estiveram conosco e também aqueles que estiveram nos assistindo através da TV AL. E damos por encerrado a presente reunião.